Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje e nesse vídeo de hoje de sábado, vídeo que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, a gente vai falar da principal questão que está movimentando o mercado e as expectativas de mercado nesse ano de 2019, que é exatamente a reforma da Previdência. Essa semana teve um avanço importante na CCJ da reforma da Previdência, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, avançou um dos pontos que precisava avançar e vamos ver como isso vai acontecer ao longo do tempo. Tá? Por quê? Porque é exatamente a reforma da Previdência que vai começar a destravar o nó da nossa economia. Apenas ela não vai resolver nada, mas vocês vão ver que ela começa a destravar o nó que está a nossa economia, um nó que foi criado aí há bastante tempo, tá? Eu diria aí os últimos 60 anos. Enfim, pessoal, se vocês gostam do nosso conteúdo, se inscrevam no canal, curtam já o vídeo. Como vocês já sabem, depois da vinheta a gente começa. Bom, pessoal, antes da gente falar sobre os avanços da reforma da Previdência, como ela pode fazer para modificar o Brasil, por que isso é tão importante, a gente vai mostrar um retrato do que o Brasil é hoje, tá? O que o Brasil, que ainda sente aí muitos traumas do passado recente, ele é exatamente hoje. O que está acontecendo com o Brasil? Então a gente vê aqui, economia perde o fôlego, país perde 43 mil empregos formais em março, primeiro resultado negativo do ano. Aqui, 1 em cada 4 usuários de cartão entrou no crédito rotativo, diz pesquisa, tá? Inclusive, se a gente clicar aqui na lista dos maiores empregadores, vocês vão ver que o setor de construção civil, que costuma ser um dos maiores empregadores, ele não está conseguindo empregar. A gente consegue ver aqui, ó, que a primeiro lugar é a Atento Brasil, que é uma empresa de contact center. Quem tem aquele fundo ALZR11, um dos imóveis, por exemplo, ela e loca para essa Atento Brasil. A gente tem BRF, Vale, ó, Comércio e Navegação, Seara, Itaú. A gente vê que nenhuma empresa de construção civil, que normalmente é o mercado, é o setor que mais emprega, não está aparecendo aqui. Tá? Se eu não me engano, a primeira é aqui, MRV Construções, em 24º lugar. Então é importante a gente ter isso em mente, que mais empresas de construção deveriam subir se a economia estivesse girando. Mas a economia não está girando. O Brasil passou por uma recessão forte. Normalmente, quando o país tem uma base mais fraca de comparação, é normal que cresça o PIB numa velocidade maior nos anos futuros. E a gente não está conseguindo isso. A gente está vendo crescimento de 1% em 2017, 1,1% em 2018 e agora 2019 as projeções do PIB já caíram para 1,71%. A Itaú Corretora já baixou para 1,3%, a minha desde o início do ano é 1,4%. E o que acontece se o Brasil não passar as reformas? Isso aqui foi um panorama fiscal brasileiro que foi feito ainda na época do Temer, quando o Temer já estava saindo do governo, e que ele ilustra muito bem. Esses dois gráficos mostram exatamente por que precisa fazer a reforma da Previdência, por que a reforma da Previdência precisa ser grande o suficiente para que economize uma quantidade suficiente de dinheiro para que esse dinheiro possa entrar na economia. E a gente percebe isso aqui. Essa linha laranja aqui nesse gráfico e nesse gráfico significa sem reforma nenhuma. Então, sem reforma nenhuma, deixando a Previdência como está, aumentando a quantidade de aposentados, aumentando a expectativa de vida, aumentando o pagamento de acordo com o salário mínimo, como acontece, e aumentando tudo como está, a gente vê aqui que o déficit primário vai virar 3,5% em 2022. Isso significa a gente chegar em 2022 com uma
dívida bruta do governo geral, que é essa DBGG, de 106% do PIB. Ou seja, hoje o PIB é 6,8 trilhões, ele deve aumentar para uns 8, 9 trilhões, seria ter uma dívida de 8,5 a 9,5 trilhões de reais, o que já inviabilizaria o país. Se a gente imaginar que com isso viria um aumento da taxa Selic para 10%, 11%, por exemplo, a gente estaria falando de pagar 1 trilhão de reais em juros. Hoje o Brasil já está na pindaíba pagando 300 e poucos bilhões em juros. Imagina se tiver que pagar 1 trilhão ao ano de juros. Então, quer dizer, isso aqui é o cenário que quebra o país. Então, todo mundo sabe. Eu mesmo escrevi um relatório há 3 semanas atrás dizendo que todos os parlamentares sabem da importância, até mesmo os que são contra o governo, eles sabem da importância de se aprovar uma reforma da Previdência. Agora, o cara que é contra, ele quer reformar a Previdência num valor pequeno. Por quê? Porque aí o Brasil não melhora tanto e tem a chance de talvez uma pessoa contra o governo atual voltar ao governo lá na frente, né? Então existe todo esse jogo de poder. Precisa ser uma reforma grande. Para quê? Para que esse déficit aqui volte a diminuir, depois vire um superávit primário, como o Brasil teve nos períodos que ele teve crescimento forte. Então, quando você olha lá de 2003 a 2007 a Bolsa, você vê um número maravilhoso. Por quê? Porque o Brasil tinha as contas ajustadas, porque tinha superávit primário, porque tinha inflação dentro da meta, porque tinha uma taxa de juros que caía, porque tinha uma juros real que caíram também, porque virou grau de investimento. Então, tudo isso é conjunto, tá? A economia não é apenas um indicador separado. Então, se o Brasil consegue fazer outro círculo virtuoso desse, com certeza a economia cresce e a Bolsa pode chegar sim a valores elevados, mas precisa agora ter um respaldo da sociedade e da Câmara, tá? Bom, então a gente passa agora para a reforma da Previdência, o que aconteceu nessa semana. Como vocês viram, ela é importante, mas ela não resolve os problemas. Ela vai dar aí uma economia de 800 bilhões a 1 trilhão de reais, sendo que nos primeiros 4 anos a economia nem vai ser tão grande, ela não vai conseguir reduzir tantos déficits, mas vai mostrar para o mercado que o Brasil é um país que está mudando, é um país que não aceita apenas aumentar impostos para resolver a situação. Quer dizer, o Estado é ruim, em vez do Estado melhorar, ele aumenta imposto para continuar ruim. Tá? Isso é o que acontece desde a época do Vargas, desde 1940. Então, teve a reforma da Previdência que foi aprovada aqui na CCJ da Câmara, e aí agora ela passa para uma outra etapa da tramitação. Isso aqui foi no dia 23 de abril que foi aprovada, e já no dia 24 de abril foi criada essa comissão especial aqui na Câmara. Tá? Essa comissão especial na Câmara foi aceita que seriam 34 integrantes titulares, mais 34 integrantes suplentes, e agora os líderes de cada um dos partidos vão indicar, de acordo com a quantidade da bancada que eles têm, cada um desses integrantes. Então, aquele partido que tem mais parlamentares vai poder indicar uma quantidade maior e assim por diante. Quando tiver 18 parlamentares, já pode começar a sessão. Essas sessões são 40 no máximo. A partir da 11ª sessão já pode ter um relator relatando o que é. Então, quer dizer, poderia apressar aí a partir de 11 sessões. Então, se o governo quiser que seja rápido, e parece que ele quer que seja rápido, tanto que foi aprovada no dia 23 e já foi instaurada a comissão especial na Câmara no dia 24, isso aqui pode tramitar um pouco mais rápido. Aí vem para as duas partes mais difíceis, né? Que seria a discussão e votação da proposta na comissão, que aí o governo vai ter uma quantidade de pessoas até maior do que a metade, sabendo que as bancadas contra o governo ficaram pequenas na última eleição, e aí depois tem a discussão e votação da proposta no plenário da Câmara em 2 turnos. E aí aqui, como é uma reforma à Constituição,
tem que ter 3/5, tá? Então precisa de ter 308 votos favoráveis. Não basta a maioria simples. E são 2 turnos. Em caso de aprovação, vai para o Senado. A grande questão é, se for para o Senado e tiver alguma alteração, tem que voltar para a Câmara. E aí a Câmara vota, como já foi aprovado no Senado, aí iria para a promulgação, que é aquela sanção do presidente final. Enfim, gente, exatamente essa questão vai pautar todas as análises macroeconômicas do Brasil daqui até o final do ano, mais ou menos. Tá? As previsões mais otimistas no início do ano era que essa reforma da Previdência ficaria pronta até junho. Hoje em dia as mais otimistas já passaram para setembro, mas eu gosto muito da forma como o Breda colocou lá no Twitter dele. Se a gente imaginar até 2025, por exemplo, o lucro da Renner, por exemplo, ou de qualquer outra empresa, não vai modificar muito se a reforma da Previdência for aprovada agora, daqui a 5 meses, 6 meses, ou se for aprovada na metade do ano que vem, por exemplo. O que não pode é acontecer aquele cenário pior de não ser aprovado, porque aí realmente a bolsa teria uma queda e teria uma visão para baixo. Mas a gente acredita que é quase um consenso que alguma reforma da Previdência vai ser aprovada, nem que seja uma reforma pequena que empurre o problema com a barriga para o próximo mandato de algum presidente. Enfim, pessoal, muito obrigado a todos por estarem assistindo esse vídeo. Queria agradecer a todo mundo que tem assistido aqui o canal. A gente está chegando perto de 50 mil inscritos. Pode ser que quando vocês estiverem vendo já tenha passado de 50 mil inscritos. Então eu peço para que vocês se inscrevam também, ajudem o nosso trabalho que começou bem pequenininho, só comigo, e hoje tem uma equipe bastante grande que eu gosto sempre de agradecer lá no canal www.dicadehoje7.com e também na área de membros a parte de recomendações, de relatórios de análise e etc. da nossa research. Muito obrigado a todos, abraços, bons investimentos. Tchau, tchau.